a gente esquece de agradecer ao Deus bendito que me deu a vida. Ele é o motivo desse meu viver. Ao Deus bendito que me deu a vida. Ele é o motivo deste meu viver. Bom dia, preciosos irmãos em Cristo. Mais uma vez é um prazer estar na vossa presença, entrando em vossos lares nesta manhã, trazendo mais uma mensagem. Nós estamos meditando no livro de Provérbios e você diz, pastor, só tem Provérbios? Não, depois nós vamos entrar em outros livros e vamos explorar a santa palavra de Deus até Jesus voltar, né? Vamos explorar esse tesouro na palavra de Deus. Irei onde Deus me dirigir, mas eu senti uma inspiração ao ler um livro muito bom sobre a sabedoria de Provérbios. Isso foi uma inspiração para mim. E hoje eu quero ler aqui Provérbios 10, 12. Diz assim: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todos os pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar e não lembra mais dele. Deus não imputa pecado ao eleito. Profeta de Deus para esta era, aqui nos selos, no primeiro selo e o parágrafo 79 e parágrafo 80. Ele diz assim: como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. O amor de Deus cobriu todos os nossos pecados. Ele os lança no mar e não lembra mais. Veja, ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus, no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. E coisa boa! Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Aí se o sangue de Cristo vazasse algum pecado, nós estaríamos perdidos.
vazaria a nossa salvação. Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos, mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu isso, Ele tem de preparar uma maneira para tal. E Ele preparou seu próprio sangue. O filtro de Deus é o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é o filtro de Deus. Então, como o sangue de Jesus deixaria passar algum pecado? Como você poderia ir ao céu se você tivesse pecado, se você tivesse algo que não fizesse você digno de entrar ali? Existe algo mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo? Como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação? Mas ela tem de passar pela tribulação. A noiva não, mas a igreja. Ela não tem nenhum pecado. Não quero dizer a igreja. A igreja passará pela tribulação. Mas estou falando a respeito da noiva. A noiva, ela não tem nenhum pecado contra ela de modo algum. Já foi removido pelo alvejante e não há nem cheiro dele e nada de resto. Eles estão perfeitos diante de Deus. Assim, para que a tribulação para purificá-los, mas os outros passam. A igreja passa sim pela tribulação, mas não a noiva. Que coisa maravilhosa, né? Isso deixa realmente os legalistas, né, realmente irritados, né? Os arminianos vão ficar realmente contrariados com essa doutrina da segurança eterna. Mas eu creio em segurança eterna. Olha o que Deus promete aqui. Vinde então arguir-me, diz o Senhor. Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eita, que agente é esse? É o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro repete aqui, no capítulo 4, verso 8, ele repete provérbio dizendo: tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Dizem que o amor é cego. O amor não vê defeito. O amor não vê defeito. Deus não viu pecado em Davi. Deus viu Davi como um homem segundo o seu coração. E ele escreveu um salmo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Tem pessoas que estão certas na sua doutrina, mas errado em seu espírito. Não adianta nada. Estar certo na doutrina, ser tão reto quanto o cano de uma arma e ser tão frio quanto ele. Você sabe, Adão tinha que cair. Sabia que Adão tinha que cair? Adão tinha que cair. Adão simplesmente, ele era um atributo da redenção. Se Adão não caísse, não haveria necessidade de haver um cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então Adão tinha que cair, mas estava em Cristo redimi-lo. Veja o que Romanos 5:20 diz. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. A lei foi só para apontar para a graça. A lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. A lei era perfeita, mas ela não aperfeiçoou coisa alguma, porque aos olhos de Deus não há um justo sequer. Veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, pastor, quer dizer, só a graça se há pecado. Quanto mais a abundância de pecado, mais a abundância de graça. Quer dizer, para que tem que ter favor, né? Para que haja redenção, tem que ter condenação. Para que haja redenção, tem que ter queda. O pecado reinou, mas a graça de Cristo reinou muito mais abundantemente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, mas isso é para quem Deus se compadece. Isso é para quem Deus chama. Alguém perguntou assim ao profeta de Deus: os cristãos pecam? Os cristãos pecam? E o profeta diz assim: absolutamente não. Não há nenhuma escritura onde diga que um cristão peca. Ele não pode pecar. Eu sei que há um ressentimento a respeito disso. Porém, vamos a 1 João 3 e vejamos o que a Escritura diz. Um cristão não peca. Se peca, não é cristão. Tem visto você alguma vez um pássaro negro e branco? Um pássaro branco ou um pássaro branco negro? Tem visto alguma vez um homem bêbado e sóbrio ao mesmo tempo? Não. Você nunca tem visto a um pecador santo. Não há tal coisa como esta. Aleluia. Agora, isso se torna um pouquinho doloroso, porém bastante bálsamo, você sabe. Isto será curado em pouco tempo. Agora, as Escrituras são absolutamente, infalivelmente a prova daquilo que estamos falando. 1 João 3,9. Correto. Ouçam isso. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que é as obras do diabo? É incredulidade na palavra. Então, pecado é incredulidade. Tudo mais é atributo. Se você é um crente, então você crê. E se você crê, você não faz essas coisas. Agora, se você diz que é crente, cristão e faz essas coisas, então você tem sido enganado. Você não tem aplicado o sangue de Jesus na redenção, né? As partes do plano salvífico. O sangue está incluído na redenção. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não há salvação na igreja, não há salvação em credo, não há salvação em confissão, não há salvação em boas obras. Só há salvação no sangue. O sangue de Jesus Cristo. Nos limpa, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é o vermelho, que quando você olha através do vermelho se torna branco. Cientistas dizem que quando você vê o vermelho através do vermelho, isso se torna branco. Quando você tem uma camisa manchada, uma camisa branca manchada, e você derrama cloro sobre ela, aquilo desfaz a substância, aquilo destrói aqueles elementos e torna aquela camisa branca a cor original novamente, toda a mancha. Então todo pecado lançado sobre o cloro do sangue do Senhor Jesus é perdoado, é purificado, não é coberto, é apagado. Paulo chega a dizer, foi cancelado. O sacrifício de Jesus cancelou o pecado. Então, qualquer que é nascido de Deus, ouça bem, não peca. Como é isto? Porque a sua semente de Deus,
permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, e Deus não peca. Se você nasceu de Deus impecável. Ele não pode pecar. Que coisa, não é? Nós somos livres, não para pecar. Somos livres para fazer o que é certo. Você é livre. O diabo não tem mais poder. Ele não pode mais fazer de você um escravo do mal, um escravo do vício. Você pode ser livre. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Eu não quero me demorar muito. Já foram 15 minutos. Você que é salvo, você sabia? O profeta diz aqui. Pecados. Você já observou isso? Você sabe, Deus não condena um pecador por pecar. Ele o condena por ser um pecador. Se um pecador fuma cigarro, ele não condena por isso. Ele é um pecador. De qualquer maneira, vê? Ele não tem nenhum pecado. O pecador não. Ele é simplesmente um pecador. Vê? Ele não tem nenhum pecado. Mas você tem pecados. Você que é cristão. Vê? Deus perdoa pecados. Deus não perdoa o pecador. Ele é um pecador. É como você dizer, eu menti, mas eu não sou um mentiroso. Eu roubei, mas eu não sou um ladrão. Mas ele é um pecador. Deus não perdoa por isso. Nós cometemos pecados. Porém, o pecador é simplesmente um pecador. Deus não o esquece. Veja aqui, que graça maravilhosa. Alguém disse, irmão Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Boa pergunta. Isso é o centro, né? É aquela história. Posso, mas não quero. Quero, mas não posso. Se você é um cristão, faça o que você desejar. E eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Isso é para saber se você é um cristão, né? Porque o adorador, o verdadeiro adorador, uma vez purgado, imergido no sangue que jorrou das veias do Emanuel, não tem mais desejo de pecar. Não tem mais desejo de fazer alguma coisa errada. E o profeta fala sobre esta graça maravilhosa, esta graça soberana, não é? Deus esquece, Deus nem mesmo sabe que alguma vez já pecamos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento para nunca mais serem lembrados, nunca mais. Não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós somos limitados, Ele é ilimitado, mas nós somos limitados. Nós continuamos a lembrar, porque não somos suficientemente grandes, mas Ele é tão grande que Ele mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas. Por isso Paulo diz que nós estamos selados até o dia da redenção. O salvo, o eleito, não perde a salvação. Deus não pode fracassar seu plano. Deus não pode te redimir. Deus não pode te predestinar, colocar seu nome no livro da vida do Cordeiro, lá na eternidade. E quando chegar aqui ele te perder, ele estaria fracassando seu próprio plano. Então, você não pode se perder. Aí o profeta diz assim, nós, todas as coisas que ele era, nós somos. Ele se tornou meu pecado para que você pudesse tornar sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, conquanto sua confissão seja em Cristo Jesus. Eu não estou na igreja, eu estou em Cristo. Se você está na igreja, fique na igreja. Se está seguro na igreja, fique na igreja. Mas se você desviar da igreja, você está perdido. Mas eu não estou na igreja, eu estou em Cristo. Então alguém me disse tempo atrás, se eu cresce em uma coisa como esta, eu pintaria o sete, eu saltaria o vapor, eu iria a todo salão de baile, vê? Eu ficaria bêbado, tudo mais, porque você já está seguro em Cristo. Que diferença isto faz? Eu disse, isto mostra que você não possui isto. Se o amor de Deus alguma vez atingir seu coração na ternura de Cristo,
você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto com o seu pecado. Isto é como você sabe se você tem o Espírito de Cristo. Não que você pode gritar, clamar, falar em língua, seja o que for, mas quando o pecado morre e você ressuscita em Jesus Cristo, oh, o amor de Deus, quão rico é, quão puro é. Isso é o amor que cobre uma multidão de pecados. Eu desejei ser salvo, por isso ele me salvou. A minha alma tem sede do Deus vivo. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O diabo, ele é ódio, ele é trevas, mas Deus é a luz, Deus é amor. Deus lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados. E você não tem que ficar se condenando, você não tem que viver do passado, você não tem que viver no estado de fracasso, porque Deus já fracassou o diabo. Ele não tem direito de te dominar. Nós podemos viver uma vida vitoriosa. Não temos que viver como pessoas desprivilegiadas. Podemos viver como filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará divergências na igreja. E tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, vão projetá-lo, faça graça soberana chegar. Divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faça graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faça graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faça graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Tenha amor divino e viverás em uma atmosfera
consoladora, suave, teu coração estará em constante oração, com amor profundo por cada irmão. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça